Olá, meus caros, tudo bem? É uma satisfação ter você comigo nesta terceira aula dos nossos estudos sobre casamento e família. Espero que você não tenha pulado as duas primeiras aulas, pois elas estão sendo produzidas sequencialmente. E uma ajuda a compreender a outra, tá bom? Então vejamos agora, nesta aula, quais são os 3 estágios que promovem crescimento no casamento. A Bíblia nos diz: com a sabedoria se constrói a casa e com a inteligência ela se consolida. Isso está em Provérbios 24, versículo 3. Em outras palavras, Deus quer que você, eu, sejamos sábios e entendamos como edificar nosso casamento, nossa família. O casal sábio vai compreender que há estágios comuns no casamento. Muitos casamentos fracassam por causa da ignorância. As pessoas entram no casamento, mas não sabem como ser bem-sucedidas nele até que a morte os separe. Eles não entendem que tempos difíceis vêm para qualquer casamento. E em poucas semanas de casado, algumas pessoas podem dizer: ele ou ela mudou, eu não conheço a pessoa mais com quem casei, eu não tenho a menor ideia do que deu errado. A verdade é que a maioria das vezes isso ocorre porque as pessoas que se casam, na verdade, não se conheciam o suficiente. Não queriam ver os defeitos um do outro, ou não contavam, o custo disso. Antes do casamento, as pessoas aprendem a agradar-se a si mesmas ou agradar as suas famílias. Mas quando duas pessoas se casam, elas precisam aprender a agradar um ao outro. A Bíblia nos diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, é o que Paulo diz aos Efésios. E muitas vezes as pessoas casadas recusam-se a aprender a se sujeitar um ao outro. Mas o marido e uma mulher deveriam ficar mais próximos através dos 3 estágios de crescimento no casamento. E o primeiro deles é conhecer o seu cônjuge. O livro de Cantares de Salomão discorre em sua maior parte sobre o primeiro estágio do casamento. Diz assim: qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Assim como a macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os jovens. Cânticos 2. Com frequência, um novo casamento é cheio de energia, ingenuidade também e surpresas. Os primeiros meses de um casamento são um tempo assim para aprender sobre um e outro mutuamente. Então, algumas sentenças, vou destacar aqui 5 sentenças que descrevem um casal durante esse primeiro estágio do casamento, que é o de conhecer o seu cônjuge. A primeira sentença é que eles são atraídos um ao outro. Sua atenção está focalizada sobre um e outro mutuamente. Eles se esquecem das outras coisas e saem por aí mostrando-se contentes com a pessoa com quem se casou. A segunda sentença é que eles veem somente o melhor um no outro. No primeiro estágio do casamento, as pessoas colocam o cônjuge no alto nível. Salomão escreveu: como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como os das pombas, brilham através do véu. E durante esses primeiros dias, os parceiros casados se elogiam, se admiram uns aos outros. Cada um é perfeito aos olhos do outro. Terceira sentença é que eles se submetem um ao outro. No começo, os novos casais cedem uns aos outros, desistem de seus direitos, eles se submetem um ao outro, andam em harmonia. São ternos um com o outro e gostam de estar juntos. Eles se preocupam com as necessidades um do outro. Uma outra sentença é que eles têm prazer um no outro, têm satisfação. No início do casamento, os cônjuges parecem muito satisfeitos, muito contentes. Eles têm um sentimento de bem-estar, tudo parece maravilhoso e eles sempre estão animados. Salomão escreve sobre este ponto de vista no livro de Cânticos. Ele sente toda a emoção do primeiro estágio: alegria, gozo, excitamento. No entanto, há ainda mais uma sentença que descreve esse estágio, que é que os casais ignoram os defeitos um do outro. O fato é que no começo de um casamento, você, na verdade, ainda não conhece a outra pessoa. Como vai conhecer?
Você está amando um ideal de esposo ou de esposa. Você não sabe realmente com quem seu cônjuge se parece e não conhece o seu próprio futuro. Naqueles primeiros meses, os casais tendem a ignorar as diferenças e negligenciar os defeitos. Colocam aí algumas coisas de lado, muitas vezes ignoram problemas importantes. Este primeiro estágio do casamento não dura muito, porque não pode durar. Mas cedo ou mais tarde, os casais ficam cientes das diferenças, dos defeitos que têm. Eles têm personalidades diferentes, temperamentos, responsabilidades diferentes. A lua de mel, que é o primeiro período de entusiasmo, vai terminar e eles vão precisar voltar ao trabalho, à rotina. Quando esse estágio passa, chegam ao segundo estágio. E qual é esse segundo estágio? O primeiro é conhecer. Agora o segundo é compreender, crescendo através das diferenças. O homem que escreveu Cânticos também escreveu Provérbios 27. Em Cânticos, Salomão estava dizendo: você é perfeita, você é sem defeito, não há nada de errado contigo. O casamento é maravilhoso, eu estou apaixonado por você. Então, depois de um tempo, Salomão fala a respeito de sua mulher dizendo o seguinte: o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento. Isso está lá em Provérbios 27. O que foi que aconteceu? Por que a alegria de Salomão no casamento e sua alegria por sua esposa desapareceram? É que durante esse estágio, o deleite pode dar lugar à confusão, à amargura, à tensão. Então, eis aqui algumas descrições sobre o que pode acontecer com o marido e com a esposa nesse segundo estágio, que é de lidar com as diferenças. Primeiro, essas pessoas tornam-se insensíveis. A rotina, o enfado, tornam-se parte da vida do casal. A maior parte da exaltação vai embora, assim como uma Coca-Cola, né, com a lata destampada. Há perdas de interesse, mudanças dos sentimentos. As pessoas não se importam muito com a maneira com que parecem ser, porque não podem parecer perfeitas o tempo todo. Essa é a verdade. A lua de mel acabou e agora os parceiros começam a compreender que o casamento é como a vida. Alguns dias são maravilhosos, mas muitos deles são longos, melancólicos, rotineiros e até mesmo maçantes. Depois, discutem, né? O casal começa a brigar a respeito de suas diferenças, eles não mais desistem de sua vontade, não mais cedem, entra em contenda no casamento. Outra situação, eles começam a se defender e para isso acusam-se mutuamente. Os parceiros começam a se proteger, eles não querem que o outro os acuse de seus defeitos, eles começam a se proteger, eles se desculpam e se acusam. O ressentimento, a amargura podem aí crescer, eles podem ficar defensivos e não desejosos de admitir as falhas ou de amadurecer. Outro problema é que eles começam a criticar-se uns aos outros. No primeiro estágio, os maridos, como Salomão, né, tudo que faz é certo, ela é perfeita. Agora, muito pouco parece estar certo. Que mudança de atitude. A esposa diz: eu não respeito mais. O respeito sai quando chega a crítica. Então, por fim, infelizmente, ficam desapontados. Os sonhos do casal não estão se tornando realidade. É comum as pessoas dizerem: sinto-me preso numa armadilha, ou eu preferia não estar casado, voltar à vida de solteiro novamente, né, do que estar casado com uma pessoa egoísta. Outros dizem: eu não sou feliz, e se Deus quer que eu seja feliz, portanto eu devo pedir o divórcio, separar. Essas pessoas estão desapontadas, muitos casais desistem nesse estágio e procuram divórcio. Alguns cometem o erro de buscar ter sentimento de amor por outra pessoa. Essa infidelidade muitas vezes destrói o casamento. Outros ficam impedidos de prosseguir, ficam presos nesse estágio de desânimo, eles não se esforçam em trabalhar esse estágio, tentando compreender o seu cônjuge. E por causa dessas 5 reações, muitos nunca sabem quão maravilhoso o casamento pode ser. Eles não atravessam o vale do desapontamento para a montanha do amor maduro. Esse é o terceiro estágio, que é a recompensa dos 2 anteriores. Caso cheguem aqui, o terceiro estágio é o amor maduro, o amor experiente. Esse estágio ele é descrito lá em 1 Coríntios 13, capítulo do amor. O amor é paciente, benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece,
não conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Nesse terceiro estágio, nós vemos o amor maduro, experiente. Não é um sentimento romântico, é um amor maduro. E o amor é uma decisão de fazer a coisa correta e dizer a coisa correta e de ser a pessoa correta. Então, olhando para esse texto de Coríntios 13, 1 Coríntios 13, deixa eu pontuar para vocês algumas características desse amor maduro. A primeira é que o amor maduro ele é terno. Todo casamento precisa de ternura. Nós precisamos ser amáveis e não julgar uns aos outros. Precisamos ser cuidadosos com os sentimentos alheios, com os nossos. Nós precisamos ser gentis, precisamos evitar embaraçar o nosso companheiro ou companheira. Compreendemos que estamos na mesma equipe, no mesmo barco e nos recusamos a criticar e destruir um ao outro. Uma outra característica é que o amor maduro é responsável. Respeitamos nosso cônjuge e o tratamos com gratidão. Cumprimos nosso dever de edificar um bom casamento. Outra característica é que o amor maduro expressa aceitação. A única maneira de atingir o terceiro estágio é conhecer e aceitar as nossas diferenças. Nunca vamos ser semelhantes e isto é bom. Deus criou cada marido e mulher de forma singular. Sabemos que temos diferentes personalidades, temperamentos e defeitos diferentes e ainda encontramos uma maneira de aceitar aquele com quem nos casamos. Como um homem sábio disse antes do casamento, mantenha ambos os olhos abertos, mas depois do casamento, feche um deles. Mesmo os melhores casamentos vão passar por dias de tempestade. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Uma outra característica do amor maduro é que ele é seguro, ele oferece segurança, dizendo, não importa o que aconteça, nós vamos enfrentar tudo juntos. Os cônjuges precisam sentir que ambos vão permanecer fiéis se perderem o emprego, a saúde ou se deixarem de alcançar seus objetivos. E este compromisso vai trazer segurança ao marido, à esposa, também traz um profundo sentimento de segurança para os filhos. Durante os tempos difíceis, eles devem saber que o pai, que a mãe, tudo que o casamento lhes proporcionou vai prosseguir. Ele é aberto, o amor maduro é verdadeiro, ele regozija-se com a verdade. Como casais, nós precisamos ser abertos, honestos uns para com os outros. Nós precisamos ser capazes de dizer o que sentimos. Precisamos ser verdadeiros, porém temos que aceitar o que a Bíblia diz para assegurar isso, segundo a verdade e em amor. E a Bíblia instrui os crentes, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para ser curados. Seu casamento está enfermo. Há muitos casais que precisam ser curados, estão enfermos. Marido e mulher precisam confessar seus pecados uns aos outros, suas faltas, se perdoarem e orarem uns pelos outros para que o seu relacionamento seja curado através da confissão, do perdão e da oração. Como casal, precisamos estar dispostos a revelar nossos pensamentos. Alcançar esse estágio requer bastante comunicação honesta. O amor maduro diz, é nisso que eu estou magoado. É isso que eu não gosto. É disso que eu preciso. O que você precisa? O que está ofendendo você? Nós precisamos parar de esconder nossos sentimentos, esconder nossas opiniões e sermos honestos uns para com o outro. Eu poderia dizer ainda que o amor maduro, ele é humilde. Algumas pessoas ficam emburradas, ficam de mau humor, ficam pensativas. O rei Acabe ficou desta maneira quando Nabote se recusou a lhe vender uma vinha. A Bíblia diz que o rei ficou irado, não falava, ficava deitado em sua cama, se recusava até a comer. Então, se um marido ou uma mulher se recusa a falar, isso pode matar um casamento. Algumas pessoas ameaçam se retirar, outras usam sarcasmo e o ridículo, para poder atacar o cônjuge. Alguns gostam de culpar seu cônjuge. Se gastarmos tempo, energia tentando descobrir quem é que está errado, nós não vamos poder consertar o problema. Algumas pessoas estão sempre tentando mudar o seu parceiro. Essas ações são uma forma de orgulho, de julgamento que pode ferir um casamento. Em contraste, o amor maduro é humilde, ele aprende a andar longe de ações que revelam o orgulho da carne.
Por último, eu diria que o amor maduro está desejoso de crescer. Se nosso casamento é maduro, tomamos a decisão de crescer. Existem muitos cristãos que são egoístas, infantis casados. Para findarmos esta aula, raramente a mudança numa pessoa acontece de forma repentina. Geralmente isso se dá a passos lentos. Assim como uma criança cresce lentamente da infância até a fase adulta. As pessoas podem crescer juntas no casamento. Nesse processo, elas vão cumprir o plano de Deus para suas vidas e vão desfrutar da amizade e da maravilha de serem juntamente herdeiros desse precioso dom da vida. Tá bom? Então eu desejo do fundo do coração ter ajudado você de alguma forma e em alguma medida. Nas próximas aulas nós vamos focar na escolha, no preparo para o cônjuge, a pessoa com quem você deverá viver o resto dos seus dias. Um forte abraço, até lá e viva os propósitos de Deus para sua casa.